Olá, pessoal do canal da F, tudo bem? Pessoal, estou muito contente com a repercussão do último vídeo. Muito obrigada pelos novos inscritos. Muito obrigada pelas visualizações. Continue dando like, se inscrevendo no canal, compartilhando e apertando o sininho, tá? Rumo aos 1000 inscritos. Falta só 133, viu, gente? Estou muito feliz. Bem, gente, para quem não me conhece, eu sou a Efigênia Rocha, mais conhecida como F Rocha, né? Vocês vão ver aqui no Instagram, por favor, vão lá também nas minhas redes sociais. E sou mãe de um autista severo, adulto de 25 anos. E hoje eu vou falar sobre esse tema aqui, cannabis medicinal, tá? É um tema que as pessoas vêm me pedindo para fazer esse vídeo há um certo tempo. Eu resolvi fazer hoje esse vídeo para vocês. Bem, gente, tem muita coisa para se falar sobre cannabis medicinal. Tanto é que eu vou deixar na descrição desse vídeo um link para vocês terem mais informações. Então, assim, o meu filho, ele sempre foi uma criança muito difícil. Além do autismo, ele tem deficiência intelectual, o que piora o quadro do próprio autismo. Então, sempre foi uma criança que deu muito trabalho, tinha dificuldade de dormir, era muito hiperativo, não conseguia aprender com as outras crianças. Ele só recebe diagnóstico aos 5 anos de idade, então já foi um diagnóstico tardio. E ele aprende a falar apenas com 4 anos de idade, depois de 6 meses de fonoaudiologia. Bom, o Júlio, ele passa a ter um comportamento cada vez mais difícil a partir do falecimento da minha mãe, aos 6 anos de idade, em 2001. E esse comportamento vem piorando e o ápice vem na adolescência, com o falecimento do meu pai em 2007, né? O Júlio realmente ele piora muito o comportamento, ele passa a ser muito destrutivo, ele passa a quebrar tudo dentro de casa, destruir portas, destruir janelas, destruir objetos, destruir televisão, cadeira, mesa, tudo. E passa também a ser agressivo comigo, né? O que me leva a tomar a decisão de vender minha casa e com o dinheiro da venda da casa comprar outra casa, que é esta que eu moro hoje, e tentar ver se, mudando de ambiente, ele mudava também. Mas não foi isso que aconteceu. O Júlio continuou tendo crises e cada vez piores. Então, a primeira internação psiquiátrica do Júlio foi antes dos 14 anos. Foi entre 13 e 14. Né? Ele ainda não tinha completado os 14. E foi no ano de 2009. Então, vocês veem aí que eu venho há mais de 10 anos sofrendo com meu filho, com crises praticamente diárias. Então, eu cheguei ao ponto de ter medo do meu filho, de ter medo de estar perto dele, porque ele era extremamente agressivo. Ele pegava no meu cabelo, ele arrancava mesmo, não era só puxar, era arrancar, né? Ele tinha crises de me derrubar no chão, de chutar a minha cabeça. E ele passou por várias internações. Mas foi dessas internações também que eu conheci o meu esposo, né? Que vem me ajudando ao longo desses últimos 10 anos. Se não fosse ele, eu nem sei se eu tinha tido condições de manter o Júlio morando dentro de casa. Porque era muito difícil. Então, o tempo foi passando, os médicos apenas passavam cada vez mais remédio, mudavam a medicação e ele não melhorava. Ele iniciou aos 6 anos tomando 3 comprimidos de 1 miligrama de risperidona e aos 14 ele já tomava 8 miligramas de risperidona. E ele não melhorava. E ele tomava muitos outros remédios. O Júlio já teve de tomar 6 tipos diferentes de remédios, entre antipsicóticos, ansiolíticos, antidepressivos, neurolépticos. E ele não melhorava, gente. Ele só piorava, ele só tinha cada vez mais crises. E era desesperador. Né? Então, tanto ele sofria como a gente sofria. Então, a partir dos 18 anos, o Júlio também passa a se auto-agredir, né? A se machucar, a se ferir. E eu já não sabia mais o que fazer. Então, em 2017, eu vi uma reportagem na televisão falando sobre o canabidiol. Né? Então, a gente tem esse nome popular, canabidiol, mas, na verdade, canabidiol é o CBD. É um dos fitocannabinoides da planta cannabis, né?
Então a planta cannabis, ela não tem só CBD, canabidiol e THC, né? Ela tem muitas outras substâncias. Ela tem os fitocannabinoides, tem os terpenos, tem muitas outras substâncias. Então, todas essas substâncias juntas, elas têm um efeito benéfico no nosso organismo, né? Que é porque nós temos no nosso próprio cérebro, olha que coisa mais maravilhosa, uma coisa de Deus, pode ter certeza disso, nós temos um sistema endocannabinoide, nós temos um sistema que absorve essas substâncias, gente. É uma coisa perfeita, em que há realmente uma interação entre o nosso organismo e esses fitocannabinoides da planta. Uma interação perfeita. E é por isso que é cientificamente comprovado que a cannabis, ela sim, serve para várias e várias doenças. Então a importância da gente falar hoje sobre cannabis é porque ela não pode mais ser vista como uma droga, como algo ruim, como algo que faz mal. Ela tem que ser vista como ela realmente é. Ela é medicinal, ela é um remédio, tá? E eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link para vocês assistirem o vídeo de uma médica explicando melhor sobre esses fitocannabinoides, sobre as substâncias da cannabis, da maconha. A cannabis é maconha. Então, gente, o que é que acontece? Eu estava em desespero. Em 2017 eu tive o primeiro contato com uma associação e através de um grupo de Zap, uma pessoa disse para eu entrar em contato com eles e eu comprei o primeiro óleo do Júlio. Só que para minha surpresa e para minha, digamos assim, decepção, esse primeiro óleo não deu certo. Então, gente, não desiste de primeira. Sabe por que você não deve desistir de primeira? Porque existem muitas plantas, muitas espécies de plantas. Não existe só um tipo de cannabis, existem vários tipos. Então, se aquele óleo não deu certo para o seu filho, é porque talvez tenha uma grande concentração de THC, pode ser que a forma como você foi orientada a dar esteja errada. Porque eu também não sabia como dar. Eu dava, sabe, dava uma quantidade, depois achava que estava pouco, dava mais, e eu era orientada a dar mais, né? E às vezes esse dar mais não é bom, às vezes o menos é mais, sabia? Então também tem a ver de que a maioria desses meninos, desses pacientes, eles já tomam muitos remédios. E aí fica difícil a interação das substâncias com o que eles já tomam. Muitas vezes não há uma interação legal e acaba que você não vai ver os resultados que você gostaria, você não vai ver o seu filho realmente ficar calmo, melhorar e tal. Então a minha batalha veio a partir de 2017, 2018 eu conheço uma pessoa aqui no Ceará, o Rodrigo Bardon, que é o primeiro brasileiro a conseguir o habeas corpus, né, adulto, né, para cultivo, né, e aí ele me apresenta o doutor Pedro da Costa Mello. E o doutor Pedro, ele prescreve um canabidiol importado e eu entro na justiça para conseguir esse remédio, né? Porque eu consigo a autorização da Anvisa, estou com a receita, no entanto eu não tenho condições de comprar porque é muito caro. O que é ruim disso tudo é por quê? Porque só a classe média e os ricos vão ter acesso a esse canabidiol importado. E às vezes esse importado, gente, ele é sintético, às vezes ele tem só CBD. E hoje se sabe, né, através de pesquisas, que o THC, ele é benéfico junto com o CBD. Porque há uma interação entre essas duas substâncias e ele melhora o desempenho do CBD. Então o THC é importante, mas a quantidade dele não deve ser tão alta, entendeu? Então tudo isso tem que ser levado em consideração. E aí, só a partir do ano passado, de março de 2020, é que eu consigo realmente um óleo em que eu não paro mais de dar, em que eu consigo dar uma continuidade, porque até então eu não conseguia dar uma continuidade. Às vezes eu comprava, às vezes eu não tinha dinheiro, às vezes eu recebia de graça, às vezes eu não tinha para receber, às vezes faltava. Então essa quebra no tratamento, ela atrapalha tudo. Então se você começar a dar com a orientação, não pare, sabe? Vá dando de acordo com o que você foi orientado, a quantidade de gotas que foi orientado.
E não fique quebrando o tratamento, porque vai regredir. Então, o que ele vai ter de avanços, ele vai acabar regredindo esses avanços. Hoje, né, eu vejo o Júlio muito melhor do que há 3 anos atrás, não tem comparação. Hoje eu consigo estar perto do meu filho, hoje eu consigo conversar, interagir, ensinar coisas a ele. Ele pinta, né? Deixa eu aqui pegar esse, olha, esse quadro aqui foi ele que pintou, né? Eu guardo ali vários quadros do Júlio, né? E até vendo, viu, gente? E então, o que é que acontece? É necessário de que mais médicos estudem sobre medicina canábica, né? Haja no SUS essa medicação para quem não pode comprar, porque não é justo que só as pessoas que têm condição de comprar tenham acesso. Não é justo. Não é justo de forma alguma. Né? A associação que eu participo, ela fornece a um preço moderado, digamos assim, mas ainda não é acessível para quem não tem. Não é acessível para quem ganha só um salário mínimo. Quem ganha um salário mínimo precisa receber realmente, precisa, né, ter ali gratuitamente, como existe muitos laboratórios produzindo medicação e sendo fornecido pelo SUS. Então essa tem que ser a nossa luta, por essa democratização do tratamento e pela não proibição. Porque enquanto houver políticas restritivas, proibitivas, dizendo que a maconha é ilegal, dizendo que não pode isso, não pode aquilo, fica difícil até estudar sobre isso. Porque nem na faculdade de medicina existe cadeiras para estudar, né? Então olha só que atraso, o Brasil tá em atraso, gente. Países aí, os Estados Unidos, Israel, em outros países, a coisa está muito mais avançada. E nos Estados Unidos nem se fala, existem vários estados dos Estados Unidos que liberaram o uso, inclusive, recreativo. Então todo mundo pode fumar sem problema, tá entendendo? Mas sim, de forma regulamentada, contribuindo, inclusive, para a economia, né? Arrecadando impostos. Então a proibição ela é um atraso em todos os sentidos. Então assim, para esse vídeo não ficar muito longo, é isso. O meu filho tem melhorado, faz só 1 ano que ele está usando de forma contínua, então ainda vai vir mais avanços ainda vai vir mais progresso ainda. Ele ainda tem crises? Tem. Não é milagre. Não é dizer assim, pronto. Em alguns casos, em alguns tipos de doença, como a epilepsia, existe sim uma redução total das crises. Né? Eu tenho uma amiga que a filha dela não tem mais uma crise convulsiva sequer. Isso é um milagre, né? Então, eu quero dizer para vocês que acreditem no tratamento, busquem informação, associe-se a associações, não peguem de qualquer pessoa, não peguem de pessoas que mandou uma mensagem de WhatsApp, você não sabe a procedência, não sabe de que forma foi feito, não sabe de que planta foi feito. Então é necessário vocês buscarem médicos que prescrevam, procurem no Google, né, médicos prescritores de cannabis, para você encontrar um na sua região, fazer uma consulta. E vamos lutar para o acesso, para que mais e mais famílias tenham acesso a cannabis medicinal, né, gente? E é isso. Obrigada.